E aí, vamos estudar a lição? Super domingão aí, dia 12 de junho. Esse, eu não me falha a memória, de dia dos namorados, hein? Dá aquela moral aí para o seu namorado, para sua namorada, para o seu cônjuge. E vamos ser felizes, olha aí. Hoje a lição está falando sobre a ascensão de José ao poder. Você já viu aquele ditado que diz assim, quer conhecer uma pessoa, dá poder para essa pessoa. E aí a gente conheceu José de verdade, quão maravilhosamente a Deus ele servia, utilizando esse poder para a salvação de muita gente. José de fato se revelou ainda mais quando teve este poder em mãos para a glória de Deus. Se Deus tem concedido alguma espécie de poder e de autoridade a você sobre algumas pessoas, utiliza isso para a glória de Deus, para a salvação de gente, tá bom? Deixa Deus te usar. Você observa a vida do José, da ascensão de José ao poder, relatado ali no capítulo 41 do livro de Gênesis, e aí você percebe que José consegue uma audiência com Faraó, por causa dos sonhos de Faraó. José já havia interpretado um sonho na masmorra, ali para o copeiro e para o padeiro, e aí, consequentemente, agora José teve a chance de estar diante de Faraó. Por que Deus criou essa oportunidade através de sonhos? Porque Deus ele tem um jeito pedagógico de trabalhar, que é do jeito do conhecido para o desconhecido. Naquela época era muito comum a questão de sonhos com uma valorização tremenda e nada melhor para Deus agir do que utilizar este caminho, o caminho dos sonhos, que no povo egípcio era algo contado em alta estima. Então você percebe que Deus vai utilizando os caminhos conhecidos para revelar coisas desconhecidas acerca da sua vontade. E aí, diante da história, José consegue então interpretar o sonho de Faraó, mas tem uma nota adicional. Ele não só interpretou os sonhos, como também ele deu um planejamento estratégico de ação. Porque Faraó o constitui governador, a maior autoridade abaixo de Faraó era José. Por que Faraó fez isso com ele, governador de toda a terra do Egito? Por quê? Porque José não só interpretou o sonho pelo poder de Deus, como também apresentou um plano estratégico de trabalho para combater a fome. Então, olha só, Deus tem poder à sua disposição, mas Deus também quer que você planeje um plano estratégico de crescimento, para que você, então, tenha passos para dar de modo sistemático na direção do crescimento. Precisa ter um plano de estudo, um plano de trabalho, um plano familiar, um plano financeiro. Você tem a bênção de Deus à sua disposição, mas a parte que te cabe é criar os planos estratégicos e colocar todos eles nas mãos de Deus. Porque, afinal de contas, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. José fez a parte que lhe cabia, o poder de Deus lhe deu a revelação do conteúdo e ele fez a parte que lhe cabia, que era bolar o plano estratégico e, consequentemente, Faraó o enxergou cheio de sabedoria dos céus e outorgou para ele esta posição de autoridade que José usou para salvar gente. Use a sua autoridade, sua posição de influência para salvar gente. Coloque isso na sua cabeça. José teve dois filhos, né? Dois filhos extraordinários, o Manassés e o Efraim. E diante disso daí, você observa a perspectiva, o vislumbre de José quanto à atuação de Deus. Manassés, por exemplo, significa Deus transformou a memória da dor em alegria. É o significado de Manassés. E o significado de Efraim é aflição em bênção, antiga aflição transformada em bênção. Você percebe que José reconhece a todo instante a intervenção da mão de Deus em sua vida, transformando maldição em bênção. A memória da dor em alegria, o significado de Manassés e também de Efraim, ok? E qual que é a grande nota tônica da lição de hoje, na minha opinião? Talvez você tenha uma outra opinião e eu respeito isso,
mas eu vejo José com uma habilidade de administrar a abundância, ou seja, foram 7 anos de muita prosperidade e ele administrou muito bem essa prosperidade. Já viu aquela história de gente que ganhou na loteria e tendo tanto dinheiro saiu gastando desenfreadamente e ficou pobre? De repente ficou pobre? Tem um monte de gente com histórias assim. Dá uma pesquisada aí no YouTube, no Google e tal que você vai ver. Mas José, diferentemente disso, ele teve a habilidade de administrar a abundância para quando viesse os 7 anos de tribulação, de tristeza, de escassez, por conta da sua boa administração na abundância, ele criou a possibilidade de enfrentar com eficácia o tempo de escassez. Então, que Deus nos dê sabedoria para administrarmos bem, tanto na abundância quanto na escassez, todas as circunstâncias de nossa vida. Que Deus nos dê essa sabedoria em nome de Jesus. Ore comigo. Pai querido, dá-nos sabedoria para administrar todas as circunstâncias da nossa vida em nome de Jesus. Amém.